A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui para realizar mais uma live do livro que estamos usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Hoje nós iremos falar o capítulo 39, Equilibrando a Sua Vida. Estamos já no finalmente, aqueles que estiveram conosco desde o princípio, são 40 capítulos e realmente perseveraram, com certeza foram edificados, fortalecidos, e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lembrando neste momento que iremos fazer então mais uma live e ainda hoje, se Deus permitir, estaremos fazendo a última 40 capítulos para a glória de Deus. Que você possa estar se fortalecendo, compartilhando, curtindo, comentando e sabendo que Deus, Ele é fiel. Então vamos lá. Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. O propósito número 1, nós falamos do capítulo 1 até o 14. Você não está aqui por acaso. O propósito número 2, do capítulo 15 até o 21. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus, do capítulo 29 até o 35. E agora no propósito 5, estamos do capítulo 36 até o 40, dentro desse propósito. Você foi feito para uma missão. Então agora no capítulo 39, Equilibrando Sua Vida. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Então você observe que Paulo está dizendo para nós que nós devemos viver no senso de responsabilidade e não como os homens que não conhecem o significado da vida. Então é importante a gente entender sobre este livro que estamos falando, Uma Vida com Propósito. Então isso nos dá um alerta e também nos dá diretrizes de como viver esta vida com responsabilidade e também ter a possibilidade de ter uma vida com propósito, os propósitos fundamentados na palavra de Deus e também no próprio Deus. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Então, lembrando que você vivendo uma vida com propósito, você está dentro do equilíbrio, daquilo que Deus planejou, as metas de Deus para a humanidade, para mim, para você. E quando nós ouvimos o conselho do ímpio, como diz lá o Salmo capítulo 1, quando ele diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é isso que nós devemos entender. Quando nós somos levados pelos ímpios que vivem na impiedade, levam o homem a se desviar de Deus e andar em caminhos errados. E é isso que a gente tem que evitar. Olhando para a palavra de Deus e ao mesmo tempo sobre esses propósitos que estamos falando aqui, com certeza você vai estar dentro da vontade perfeita de Deus. Voltando aqui, bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Então, aqueles que estão obedecendo os propósitos de Deus, com certeza, não somente vão subsistir aqui, diante desse mundo caótico, mas também vão subsistir na eternidade. Uma das competições das Olimpíadas do verão é o pentatlo. Ele é composto de 5 modalidades: o tiro ao alvo, o esgrima, equitação, corrida e natação. Então, o objetivo do pentatlo é vencer todas as 5 modalidades, e não apenas uma ou duas, tem que vencer as 5 modalidades. Então, a sua vida é um pentatlo, ou seja, a minha e a sua estamos aí com o objetivo de alcançar essas 5 modalidades, que nada mais é do que os 5 propósitos que falamos até agora neste livro aqui, Uma Vida com Propósito. Relembrando esses 5 propósitos. Primeiro, você não está aqui por um acaso. Eu
e você não estamos aqui por um acaso. Segundo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Tanto eu como você estamos aqui porque fomos formados para fazer parte desta família, através do arrependimento, através da conversão genuína, através de Jesus, o unigênito de Deus. Quando nós o recebemos como único e suficiente Salvador, então fazemos parte agora desta família, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais a mim e a você, mas Ele vê o único Filho dele, Jesus, em nós. Terceiro, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Tanto eu como você fomos formados para ser semelhante a Cristo. Esse é o propósito. E você foi moldado para servir a Deus. Nós fomos moldados para servir a Deus. Você também é o quinto propósito, foi feito para uma missão. Então, dentro de tudo isso que estamos falando, se nós entendermos esses propósitos, com certeza nós teremos sim bênçãos aqui nesta terra e também que vai subsistir na eternidade. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos. Em Atos 2, bem conhecido, que eles viveram essa plenitude no dia do derramar do Espírito Santo, explicados por Paulo em Efésios 4. Paulo chega a explicar sobre isso, essa experiência maravilhosa, e exemplificado por Jesus em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos e ora por nós também. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. E essas duas declarações resumem todo este livro, ok? Então, qual declarações? O grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. É isso que se resume a uma vida com propósito. Então, lembrando que os 5 propósitos de Deus para a sua vida, para a minha vida, ame a Deus de todo o seu coração. Então, você foi planejado, eu fui planejado para o prazer de Deus. Nós temos que dar o prazer a Deus. Logo, o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Então, eu tenho que ser um adorador de todo o meu coração. Segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, você e eu fomos formados para servir. Então, seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Sim, nós devemos amar uns aos outros. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. E você pode fazer pregando ou até mesmo compartilhando este vídeo. Com certeza, muitas pessoas serão abençoadas. Batize-os. Jesus assim dizendo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com sua igreja por meio da comunhão. Então, quando Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ele estava dizendo? Que Deus, ele sim, também, juntamente no aspecto da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidos em comunhão. E é isso que devemos também, como igreja, estarmos unidos. Esse é o propósito. Ensine-o todas as coisas. Ou seja, Jesus dizendo, ensinando todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Isso mesmo, é através do discipulado que nós iremos aprender. Então, lembrando a você que nós iremos logo, terminando esse propósito, são 40 capítulos, nós iremos iniciar um trabalho maravilhoso, que é o trabalho do discipulado, que você possa estar acompanhando aí, é algo que está conosco, nosso ministério, desde o começo, e nós já temos tido grandes feitos, grandes bênçãos, muitas conquistas através desse trabalho e muitas vidas se convertendo a Cristo, entendendo mais a palavra de Deus. Então eu tenho a certeza que será bênção. E nós iremos falar dentro do discipulado sobre a Bíblia,
sobre a salvação, os benefícios da salvação, iremos falar o que acontece depois da morte, sobre o inferno, se existe, não existe, se é aqui mesmo, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso, sobre a volta de Cristo, se vai acontecer, se não vai, o que realmente a Bíblia nos fala. Então são coisas boas que iremos começar logo terminando os 40 capítulos, possivelmente na sexta-feira, se Deus permitir, iremos começar esse trabalho do discipulado e vale a pena você acompanhar e compartilhar. Então, voltando aqui, um compromisso sério com um grande mandamento e a grande comissão. Então, um grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A grande comissão, ide pregar o evangelho. Fará de você e eu um grande cristão. Essa é a meta, ser um cristão genuíno. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. Então tem pessoas que muitas vezes ela realmente enfatiza ali, não, eu sou da família de Deus, mas muitas vezes servir a Deus, servir o próximo, isso não dá para fazer. Ou até mesmo, eu tenho uma missão, mas eu não posso, não tenho tempo. Então muitas vezes enfatiza um e negligencia outro. Então isso não pode acontecer. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa. Mas você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar conta uns aos outros, avaliando regularmente a sua saúde espiritual, registrando o seu processo de um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Então é aquela coisa que você pode sim, através de tudo que nós aprendemos, se for o caso de recapitular, de pegar lives que estão lá no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br, lá você vai encontrar todas as lives, assistir novamente ou muitas vezes em grupo, e isso com certeza vai trazer a você na sua memória muitas coisas boas que com certeza vai te ajudar aí no ministério. Voltando aqui, avaliando regularmente sua saúde espiritual, registrando seu progresso em um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas 4 atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com o companheiro espiritual ou com um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-la com outras pessoas no ambiente de um pequeno grupo. Muitas igrejas têm as células, têm os grupos familiares, têm os pequenos grupos, e isso pode ser usado um material excelente para o crescimento da igreja. Também tem igrejas pequenas, que nem o caso da Igreja Batista Eulã, é uma igreja pequena, ela consegue também digerir com mais facilidade. As igrejas grandes realmente têm a maior dificuldade de agrupar, mas por isso que entra as células, os grupos familiares, e isso vem para somar. Voltando aqui, a Bíblia diz, como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar uma às outras. Então é isso que nós vamos trabalhando, um ajudando o outro. E aquela meta, né? Hoje sendo melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. O saudoso pastor Eupídio que sempre comentava sobre isso. Nós devemos sempre alcançar essa meta. E hoje sejamos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Aprendemos melhor com comunidade. Então, na comunidade, na unidade, nós aprendemos. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio de conversas. Eu exorto veemente a juntar em pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura de uma vida com propósito, a fim de rever esses capítulos semanalmente. Agora, nessa época de pandemia, talvez se torne um pouco difícil, mas quem sabe quando voltar e de repente as células voltarem a funcionar, os grupos familiares, pode-se usar esse livro e com certeza tem um potencial maravilhoso para a edificação da igreja. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Deve perguntar, e daí? E agora? O que isso significa para mim?
minha família, nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, lembrando que um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro, porque ali haverá questionamentos, haverá perguntas e isso é edificante. Você pode dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo, podem tratar de exemplos da vida real, podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros e deem graça, e deem força uns aos outros. É isso que é o objetivo que está lá em 1 Tessalonicenses 5:11. É dessa forma que nós vamos trabalhando, nos encorajando. O objetivo aqui hoje também é encorajar você e, ao mesmo tempo, dar força para que juntos possamos vencer todos os dias maus. Após terem completado esse livro juntos, em grupo, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósito, disponível para grupos e classes. Também o encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Sim, a Bíblia é a regra de fé. Então, que você possa usar a Bíblia, porque além esse livro do Rick Warren, que nós estamos aqui usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, ele usou mais de 1000 versículos que nós conseguimos trazer até você. E lembrando que ele foi baseado e a regra de fé é sempre a palavra de Deus. Então a gente também precisa ter o hábito de ler livros que nos ajudam, mas principalmente a leitura diária da Bíblia. Então lembrando que foi registrado notas ao fim do livro, os mais de 1000 trechos da Bíblia utilizado deste livro. Então, aquilo que eu falei, o livro Uma Vida com Propósito tem mais de 1000 versículos que foram retirados da Bíblia, porque ela é a regra de fé, para estudá-la em seu contexto. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, capítulos e até mesmo livros inteiros. Este livro pode ajudá-lo a realizar estudos indutivos. Então, faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os 5 propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo, se avaliar. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes na Escritura a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. Olha Lamentações 3,40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, Lamentações está dizendo que devemos esquadrinhar o nosso caminho, fazer uma autoanálise e que possamos promovê-los e voltemos ao Senhor. 1 Coríntios 11:28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso lá na ceia, você tem que examinar, fazer autoanálise, ver o que está errado, tirar. Em 1 Coríntios 11:31, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque se a gente fazer uma autoanálise em nós e ver os nossos erros, nós de maneira nenhuma seríamos julgados, porque ao ver os nossos erros, nós íamos tentar abandoná-los, vencê-los. Já em 1 Coríntios 13:5, sobre o amor, fala assim: o amor não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Então, o amor, ele faz com que venhamos a olhar para nós mesmos e não os defeitos dos outros. Mas é aquela coisa, olha, tem ali uma trave no teu olho, tem um argueiro no teu olho, mas o Senhor diz, vai lá e tira primeiro a trave, né? Aquilo que está no seu olho, para depois você tentar tirar do olho do teu irmão. É isso que nós precisamos entender. Tem pessoas que querem tirar o cisco do olho do irmão, mas também tem um monte de defeito e não tira. Então a gente tem que fazer uma autoanálise. A Bíblia diz, examine-se para terem certeza que estão firmes na fé. Não se desviem achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmo exames regulares. Testem-se.
Se falharem no teste, façam algo a respeito. Olha 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Então é aquela coisa de examinar. Como que está a minha fé? Principalmente nessa pandemia. Será que nesse tempo que as igrejas, a maioria ainda está tendo os seus cultos através das lives e não presencial, como que eu estou? Eu me fortaleci mais? Eu decaí? Então eu preciso fazer essa autoanálise. Ou não sabeis quanto a nós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é o que já estáis reprovados? Ou seja, será que nessa pandemia Jesus continua sendo aquele que está em mim e eu estou sendo um cristão genuíno? Ou se eu me decair, eu estou sendo reprovado e eu não posso, eu tenho que sair aprovado dessa situação. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares com o médico, para que possa avaliar seus sinais vitais, sim ou não? É através de você ir no médico, você vai saber fazer aquele check-up. Muitas vezes vai ser a pressão sanguínea, a temperatura, o peso e assim por diante, para ver como você está. Para a sua saúde espiritual, você também precisa verificar regularmente os 5 sinais vitais, que são a adoração. Será que eu estou adorando a Deus como precisa? Lembra que mesmo diante do caos, a Bíblia fala que Jó adorou a Deus. Então, mesmo na pandemia, nas dificuldades, eu estou adorando a Deus, como Paulo e Silas, mesmo na prisão, adoraram a Deus. Então, como que está a minha adoração nessa pandemia? Também, comunhão. Como que está a minha comunhão com Deus? Comunhão com os irmãos. Ah, mas não posso estar presente. Mas você pode ligar, você pode se preocupar, você pode, muitas vezes, de desejar aquela pessoa o bom, orar por ela, ou muitas vezes dizer, olha, estou aqui, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Então, isso é importante, esta comunhão. O crescimento do caráter. Então, o caráter é o que define a pessoa. Será que nessa pandemia o meu caráter, ele realmente decaiu? Ou eu continuo sendo luz no meio das trevas? O meu ministério, mas eu não estou tendo mais oportunidade de pregar, de cantar, mas você pode cantar em casa, você pode sim pregar através da divulgação das lives, através de você estar compartilhando coisas boas. O que você está compartilhando no seu Facebook, no seu WhatsApp? Edifica alguém? Ajuda alguém? Então é isso que a gente tem que analisar. E esta é a nossa missão, de estarmos pregando o Evangelho. Jeremias aconselhou, vamos fazer um bom exame na maneira que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Lamentações 3:40. Então é a gente fazer esse autoexame. Anote seu progresso em um diário. Se você estiver progredindo, experiências, comece a pegar um diário e comece a anotar. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer, porque com o tempo você acaba esquecendo. É aquela coisa, se eu perguntar o que você comeu ontem na hora do almoço, muitos já não vão lembrar. Então é importante a gente anotar até para posteriormente estarmos usando isso para a glória de Deus. Então não se trata de registro de acontecimento, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Então, muitas vezes você registrar, vai lembrar. Com certeza vai estar sempre ali para que você possa glorificar a Deus. Dyson Trotman costuma dizer, os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. Olha lá, os pensamentos vão desembaraçar quando passa pelos dedos, ou seja, quando nós registramos. Então você consegue ter mais facilidade de pensar.
A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz, a Bíblia diz, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Número 33, versículo 2. Não lhe deixe contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Então, graças a Deus que Moisés anotou. E hoje nós temos esse rico livro de saber o que aconteceu, deixou de acontecer. Se ele fosse preguiçoso, já pensou? Não vou escrever não. Nós perderíamos essas grandes lições. Não seriam subtraídas as poderosas lições de vida presentes no livro de Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante. Talvez as pessoas não vão ler o seu diário que você pode escrever, né, diariamente, por muitas pessoas, como Moisés, porque a Bíblia, né, está aqui no livro, a Palavra de Deus, e com certeza é lido no mundo inteiro. Ainda que não seja lido da mesma forma que se lê o livro de Moisés, não tem importância, porque você realmente está escrevendo e a sua história também é importante para você compartilhar, para você estar usando aí para a glória de Deus. A Nova Versão Internacional diz: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, então a minha vida, a sua vida é uma jornada. E uma jornada merece um diário, que muitas vezes, quem sabe, pode se tornar um livro. A sua vida pode sim se tornar um livro, como nós vemos muitas pessoas escrevendo os seus livros e contando a sua vida, que tem sido de grande importância para a edificação de muitos. É importante a gente entender sobre isso, o propósito de Deus. Espero que você escreva sobre as fases de sua jornada espiritual, ao ter uma vida dirigida por propósito. Não anote apenas o que for agradável, tal qual fez Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Já pensou se na Bíblia tivesse só as coisas boas? Não tivesse ali escrito que Moisés desobedeceu a ordem de Deus, bateu na rocha em vez de falar, que Moisés também matou o egípcio, que Davi pecou, e tantos outros. Nós vemos ali falhas, que Pedro negou Jesus. Se a pessoa escrever só o que era bom, nós com certeza ficaríamos frustrados, porque não ia olhar para nós e ia ver que somos falhos e que nunca íamos conseguir ser como esses homens de Deus. Mas que também, olhando no contexto geral, como foi escrito, os seus erros, suas falhas, que eles também foram falhos, mas Deus usou a si mesmo. Então, que isso seja para o crescimento nosso, mesmo nas nossas falhas, Deus sempre nos usa e a sua misericórdia dura para sempre. Tal qual fez Davi, registre suas dúvidas, temores, lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Isso mesmo. Olha Salmo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha o que a Bíblia nos registra, que até as lágrimas Deus registrou, colocou no livro. Lembra lá de Ezequias, que Deus disse para ele, através do profeta: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E ele, ouvindo esta palavra, virou-se para o lado da sua cama, para a parede, e ele ora, e ele chora. E a Bíblia fala que Deus manda ali novamente o profeta, dizendo: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus manda dizer para você: Deus tem visto, sim, as suas lágrimas, tem ouvido a tua oração, e Ele com certeza vai mandar a vitória, o escape. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. Confie, Deus é maior do que todas as coisas. Então que você se refugie no Senhor, porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre, a sua misericórdia. Jesus te ama. E aquela coisa: mas homem não chora. Chora sim. A Bíblia fala que Jesus chorou. Quando nós olhamos lá para a passagem de Davi, juntamente com seus homens, que a sua cidade foi tacada a fogo, Ziclague, e as mulheres foram levadas, os filhos como cativos.
a Bíblia fala que eles choraram, grandes marmanjos chorando. Então, o que a gente precisa entender, que o choro, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos para a sua vida. Os problemas o forçam a atentar para Deus, trazem-no para uma comunhão mais íntima com os outros, constrói um caráter semelhante ao de Cristo e lhe fornece um ministério e lhe provém um testemunho. Então é nas tribulações que nós nos aproximamos mais de Deus. Nós estamos vivendo essa época e nós sabemos que Deus está usando muitas vezes esse problema do coronavírus na humanidade para que haja um despertamento e as pessoas busquem mais a Ele, se arrependam dos seus pecados e se aproximem. E talvez Deus está te dando essa oportunidade de você buscar mais Ele, de clamar mais e mais por Ele, porque é tempo de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. É isso que nós devemos fazer. Voltando aqui, todo problema é dirigido por propósito. Então, todo problema que surge na nossa vida, Deus tem um propósito. Quando Deus permitiu na vida de Jó, toda aquela situação, o propósito era ver se ele sairia aprovado e não reprovado. E graças a Deus ele saiu aprovado. Já o povo de Israel, quando foi para o deserto, era para sair aprovado, mas eles foram reprovados. Aí eu pergunto, diante dessa pandemia, diante dessa luta que você está vivendo, você vai sair aprovado ou reprovado? A escolha é sua, você decide. Então, que você se firme aí na presença do Senhor. Que isso fique escrito para que nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Então, aqueles ainda, a nossa geração, possam ver que permanecemos na presença de Deus e isso vai ficar como legado. Salmo 102, 18. Escreva-se isto para a geração futura. Então, que todos os acontecimentos que vamos colocando aí no diário possa ser para edificação até dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, para a glória de Deus. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele na terra. De vez em quando nós temos aí relatos de pessoas que já não estão mais conosco, ou grandes homens de Deus que partiram, mas deixaram escrito e por isso edificam até hoje as nossas vidas. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar no céu. Mesmo você estando lá na glória, aqui ainda continua a repercutir o seu testemunho, a sua vida, aquilo que você deixou como legado. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Isso é edificante. Quando você consegue transmitir aquilo que você aprendeu, você vai aprendendo mais ainda. O livro de Provérbios diz: quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Olha Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Então, antes de abençoar você, nós que pregamos somos maiores recebedores dessa bênção, porque ela vem primeiro para nós, depois vai até você. Então é maravilhoso. E aqui em Provérbios está dizendo: a alma generosa prosperará. Glória a Deus, tanto no conhecimento, como na questão financeira, como espiritual, em tudo. Quando somos generosos em contribuir, em ajudar a obra, em compartilhar. Então você precisa sim compartilhar, você precisa anunciar essa palavra tão abençoadora que está te abençoando agora para outras pessoas. E o que regar também será regado. Aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Eu sempre costumo dizer, tem pessoas que falam assim: eu gostaria de ter os dons espirituais, dom de línguas, os dons muitas vezes de interpretação, o dom da ciência, aquela coisa toda que a Bíblia nos garante. Mas é aquela coisa, para que você quer? Para ficar parado? Muitas vezes para ficar sentado? Deus não vai dar.
Agora, se tem um propósito, não, eu quero porque eu quero abençoar outros, eu quero ser um canal de bênção, eu quero o dom de cura porque eu vou orar pelos outros, eu quero o dom da fé porque eu também estarei intercedendo, aí sim Deus vai te dar. Se você não tem isso em mente, não tem o que fazer. Olha agora aqui, neste livro, o autor diz: passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre os propósitos da vida. Então, você percebe que o Rick Warren, ele usou o que ele aprendeu com outras pessoas e ele então acabou compartilhando neste livro uma vida com propósito. E isso para edificação nossa. Agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos a outras pessoas. Então a gente pega agora aquilo que a gente aprendeu. Se você talvez não pegou as 40 lives aí, você pode acessar, digo novamente, o nosso site. E lá você vai ver tudo em ordem. Você vai conseguir acessar as 40 lives, os 40 capítulos. Vamos aqui agora. Se você der este livro a um amigo, você também pode comprar este livro e dar a alguém. Muitas vezes na livraria evangélica, muitas vezes através da internet, com certeza será bênção. Aqui, ao mesmo tempo, adicione um bilhete pessoal da página dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. E se você talvez não pode comprar um livro e dar de presente, você pode divulgar através, como eu disse, do compartilhamento no Facebook, no WhatsApp, compartilhando essas lives. É um presente também, se a pessoa quiser assistir e ouvir, ser abençoada, ela vai ser abençoada. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, se você sabe fazer o bem, sabe que uma pessoa ouvindo uma palavra como essa vai ser fortalecida e você não faz, você está cometendo pecado. É sério. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação. É um dos grandes privilégios da vida. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4,6. Se todos conhecessem esse propósito, colocassem em prática, o mundo seria bem melhor. Tudo se destina à glória de Deus. Então, o motivo pela qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus. Então, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora e temos feito desde o começo da pandemia e temos feito nos cultos, temos feito através das lives da oração, o objetivo é a glória de Deus. Como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. É a Deus toda a glória e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. O próprio Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Então, que o propósito é glorificar a Deus na terra. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele disse, nos 20 versículos seguintes da sua oração. A oração bem conhecida de João 17. Jesus, nessa oração, ele orava por aqueles que estavam ali com ele, e você sabia que ele orou por mim e por você também. Vamos acompanhar essa oração? Olha lá no capítulo de João 17. Se você tiver a sua Bíblia, pegue ela aí. João 17, versículos 6 ao 26. Muitas vezes você tem a Bíblia no seu celular. João 17, do 6 ao 26. Vamos ler juntos? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. Falando que as pessoas que ele pregou, realmente Deus é o Criador e Deus deu a Jesus. E guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eu lhe dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Você observa que aqui é a oração de Jesus, e Jesus está dizendo: olha, o Senhor me deu a palavra, e eu ministrei a eles, e eles receberam, conheceram que eu saí de ti.
Eu rogo por eles. Olha só, a oração de Jesus. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Olha lá, neles ele é glorificado, em nós Jesus é glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Então Jesus estava falando isso aqui antes dele ser crucificado. Ele falou, eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, que foi Judas, que se perdeu. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhe dei a tua palavra, olha só, a palavra de Deus. Jesus nos deu, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Existe o mal. Jesus orou para que Deus nos guardasse, nos livrasse do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste no mundo, também os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha, Jesus estava orando por mim e por você, porque nessa época, Jesus lá, há mais de 2000 anos, ele estava orando por mim e por você, aqueles que irão crer em mim, Jesus disse. Eu oro por eles, que coisa linda. Olha agora, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me têm dado. Oh, maravilha, é o desejo de Jesus. Um dia estaremos para sempre com ele na eternidade, para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Aleluia. Então Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos 3 anos, foi o tempo do seu ministério, 3 anos e meio. Ele começa a dizer a preparação dos discípulos para viver os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer, a amar a Deus, ou seja, a adorar a Deus. Então Jesus leva os discípulos a serem adoradores. Jesus ensina os discípulos a amarem uns aos outros, isso na comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, ou seja, o discipulado, e mostrou-lhe como servir no ministério. E enviou a levar o evangelho aos outros, que era a missão que foi determinada a eles. Jesus foi o exemplo de uma vida dirigida por propósito e também ensinou aos outros como vivê-la. Então, Jesus tinha um propósito, ele veio e cumpriu este propósito. Ele foi o exemplo, agora nós precisamos também entender o propósito que Deus tem para nós e colocar em prática na nossa vida. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos as outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando a amadurecer e a descobrir como servir. Então, que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósito, independente da sua idade. O resto da sua vida, você pode ser o melhor parte dela e você pode começar hoje a viver com um propósito. E assim terminamos o 39º dia.
Falta apenas um capítulo. E hoje nós falamos pensando sobre o meu propósito, equilibrando a sua vida. Um tema para reflexão: bem-aventurados sejam os equilibrados. Um versículo para memorizar, Efésios 5,15. Portanto, vivam com devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem, ou seja, o propósito de Deus para as nossas vidas, como o livro que estamos usando, Uma Vida com Propósito. Uma pergunta para meditar: quais das 5 atividades vou iniciar para permanecer no caminho? Que é adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. E equilibrar os 5 propósitos de Deus para a minha vida. Que é, você não está aqui por um acaso. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E você foi moldado para servir a Deus. E você foi feito para uma missão. E assim terminamos o capítulo 39. E que Deus possa abençoar você ricamente. Voltando a repetir antes da oração final, lembrando que iremos começar, se Deus assim permitir, possivelmente nesta sexta, agora o discipulado, que será uma bênção para a tua vida. Nós vamos falar sobre a Bíblia, tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, sobre a vida eterna, o que acontece depois da morte, o inferno, se existe, não existe, sobre a volta de Cristo, que a Bíblia nos fala, sobre o novo nascimento, benefício da salvação. É algo maravilhoso que vai, com certeza, edificar você e você vai poder edificar a outros compartilhando. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, por mais esse capítulo. Obrigado pelo livro Uma Vida com Propósito, que veio para nos edificar nesse tempo de pandemia. Que muitos ao lerem, muitos ao assistirem, possam ter sido fortalecidos e renovados, e que o Senhor esteja cobrindo cada um com Teu sangue. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir essa missão, esse propósito. Caia por terra toda a ação do inimigo contra o teu filho, a tua filha, e que elas, Senhor, essas pessoas que estão orando comigo sejam abençoadas, do alto da cabeça à planta dos pés, toda enfermidade, toda malignidade, toda obra maligna caia por terra. Traga salvação, libertação, restauração e paz neste coração em tempos de aflições. Renova as forças e alegra o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai acessar todas as nossas lives de oração, a lives da Vida com Propósito e os nossos cultos ao vivo. Deus abençoe você, fique com Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.